Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Vamos ler este salmo. Esse salmo foi escrito por Davi no momento em que ele se sentia depressivo, estava passando por uma fase de depressão. Davi. Salmo 42. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, todos, para haver participação da igreja. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Todos, vamos ler o último versículo. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, o salmista, ele aqui mostra a sua situação em que ele está de grande depressão, mas ao mesmo tempo ele nos dá o remédio, nos ensina, nos dá a receita. Ele falando para ele mesmo: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Falando para ele mesmo: por que você está tão abatido, tão perturbado? Espera em Deus, espera em Deus. Então, essa palavra é uma palavra que a gente também tem que dizer para nós mesmos, quando nós estamos nos sentindo assim, em depressão, momentos de angústia. A gente tem que falar para a gente, falar para a nossa alma, não só aqui, mas muitos outros salmos. O salmista fala consigo mesmo,
né, falando consigo mesmo. E muitas vezes a gente tem que falar, né, principalmente nesse momento de tristeza, de depressão. Alegre-se, confie em Deus. Quantas vezes eu mesma já falei para mim mesma a palavra de Deus? Confie em Deus, levante sua cabeça, tenha ânimo, né? Espere no Senhor, creia na palavra de Deus. Então a gente tem que falar. Os salmistas falavam para si mesmo, né? Então ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Este é o remédio supremo da depressão. Embora nós entendemos que nós precisamos de auxílio médico e orientamos também aos irmãos procurarem acompanhamento, procurarem auxílio do médico, da medicina, claro, porque nós somos humanos, nós somos igual a qualquer outra pessoa, e se a gente procura médico para problemas do coração, do fígado, do intestino, hoje mesmo já fui para o médico, estou com um problema, um desarranjo intestinal grande. Fui no hospital, estava me sentindo muito mal, tive que ir no hospital tomar um soro, tomar umas injeções para melhorar, porque a madrugada inteira me sentindo mal, a comida me fez mal. Então, amanheci o dia sem condição mais, vou no hospital. E aí tive que ficar lá, tomei um soro, tomei as injeções, melhorei. Assim como a gente procura médico para esses problemas do organismo, né? A depressão também. Ela é uma doença. Nós já falamos semana passada e mostramos que é uma doença como qualquer uma outra. Depressão. Ela pode acometer qualquer pessoa. Mostramos que qualquer pessoa, em qualquer idade, até mesmo crianças, podem ser acometidas de depressão. Falamos bastante semana passada sobre isso. O que pode ser causas também da depressão. Mostramos, né, algumas causas. E nós vamos continuar falando. Então, embora a gente saiba que a gente precisa também ir ao médico quando a gente se sente mal fisicamente, quando se sente mal espiritualmente, na alma, espiritualmente que eu falo, sentimentalmente, nas emoções, um transtorno, você está sentindo que tem um transtorno psicológico na sua vida, nós percebemos, sentimos isso, se é tristeza, se é angústia, se é choro, né? Ou se você está desanimado, está abatido, quando você deveria estar animado. Por que é isso? Vai e procura-se um médico, né? Há especialidades médicas para esses fins, mas a palavra de Deus é o supremo remédio. Deus é o supremo médico, Ele é médico dos médicos, amém, irmãos? Nós, os cristãos, nós entendemos isso, precisamos entender isso. Então a gente toma medicação, a gente vai para o médico, mas a gente confia mesmo no Senhor, a gente confia em Deus. Deus pode usar a medicina, Deus usa, pode não, usa, Ele usa a medicina. A medicina é um instrumento nas mãos do Senhor, os médicos são instrumentos de Deus. Isso é indiscutível. Eu já tenho tido grandes experiências com problemas de enfermidade. E se não fosse um médico, não fosse um remédio na hora para eu tomar, Deus usar aquele médico, usar aquele remédio, aquele socorro através da medicina, eu já teria morrido. Então Deus usa. Deus usa. Agora, a gente não só confia no médico, a gente confia em Deus. A gente confia no Senhor, porque muitos vão para o médico, vão para os hospitais e morrem também, né? E morrem, mesmo tomando remédio. Então, a gente tem que confiar, sobretudo, no Senhor. Amém, irmãos? Confiar em Deus. A gente tem que se agarrar nele, na palavra dele. Nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, a gente tem, sabe, a gente tem mais do que qualquer uma outra pessoa condições de vencer a depressão. A
palavra de Deus, muitos textos, muitos salmos, através das experiências de outros servos de Deus, nós podemos nos livrar da depressão e até mesmo evitá-la. Nós não podemos evitar totalmente momentos de tristezas, de angústias, mas podemos evitar a depressão constante, aquela depressão forte na vida da gente. A gente pode evitar, ministrando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Hoje eu vou falar, baseado no estudo de um médico, porque quando se trata desses assuntos, a gente tem que ouvir médicos, tem que ouvir pessoas especializadas. E é um médico evangélico. Então, é um neurologista, um estudo que ele fez. Ele é um médico neurologista e ele também é o primeiro moderador da Igreja Batista, de uma Igreja Batista em São Paulo. Então, uma pessoa que estudou sobre isso, é preparado, né? É credenciado para cuidar de pessoas depressivas, tem realmente sabedoria para falar do assunto. Então, a gente precisa ouvir também as pessoas. Então, o que nós temos falado, ele também fala, né, sobre os sintomas. Ele fala sobre os sintomas que nós já falamos. Então, pessoas que têm esses sintomas devem ficar alerta. Deve ficar sobre um alerta. Você deve procurar ajuda. Não significa dizer que você tendo um desses sintomas, você tem a depressão. Tem que ver isso aqui. Inclusive, ele até fala nesse estudo dele. Não significa dizer que uma pessoa, por exemplo, que tenha um desses sintomas, vamos dizer 2 ou 3 sintomas desses, não significa dizer que está em depressão, senão assim todo mundo é depressão agora, né? Eu senti tristeza, estou triste, estou angustiado, então estou depressivo. Não necessariamente. Então tem alguns desses sintomas que ocorrem também em outras situações, de outros problemas, de doenças que a gente possa ter. Então, para a gente não sair aí dizendo que tudo no mundo é depressão, a gente tem que ter também esse entendimento. Então, ele fala esses sintomas naturais. Tristeza, né? Mas aquela tristeza é forte. Não uma tristeza, você fica desempregado, chega no seu trabalho, está lá o aviso, você está despedido. Lógico que você não vai ficar alegre, você vai ficar triste. Então, você volta para casa triste. E provavelmente você passa a semana toda triste, mas não significa dizer que é uma depressão, não é? É pelo aquele fato que aconteceu. Aí, de repente, depois você vai ver que aquilo vai melhorando, o seu humor vai melhorando, vai esvaindo, vai saindo aquela tristeza. Agora, se ela permanece por 2, 3, 4 semanas, 2 meses e aí por diante, aí você deve se preocupar mesmo, porque pode ser um sintoma também de depressão. Sensação de inutilidade. Essa nós até falamos, né? Você tem uma baixa consideração de si próprio. Você achar que você não é merecedor de nada. Você é uma pessoa completamente inútil, sem valor. Você perde essa autoestima, isso que nós temos de a gente perceber que a gente tem capacidades para as coisas, a gente tem potencial. Então, na depressão, você não percebe isso, você perde isso, você se enxerga uma pessoa completamente desvalorizada, sem valor, inútil, não serve para nada. Você não percebe em você um valor nenhum. Isso é um sinal de depressão muito grande. Então, a pessoa se acha incapaz para executar qualquer tarefa e não vê perspectivas para si próprio no seu campo de atuação. Então, se você trabalha, você de repente vai se sentir assim, uma pessoa completamente incapaz de continuar trabalhando. Você tem essa sensação de inutilidade.
Sensação de cansaço. A fadiga é um dos primeiros sintomas, é um cansaço exacerbado, exagerado. Você já acorda cansado, você não faz absolutamente quase nada e você já está, sabe, botando o coração pela boca, cansado. Isso é também um sinal, é um dos sintomas de depressão. Outros problemas de doença podem também apresentar esse sintoma de cansaço. Mas ele também está fazendo parte dos sintomas que aparecem na depressão. Também astenia, que eles chamam astenia, desinteressado, e com grande dificuldade para tomar qualquer tipo de iniciativa. Então a pessoa fica completamente, vamos dizer assim, inerte para tomar iniciativa. Ele fica parado no tempo, não tem iniciativa, não tem criatividade para nada. Isso é um sintoma bem próprio de uma pessoa que está em depressão. A gente está vendo revendo novamente, não temos a intenção aqui de somente estar falando de como é a doença, porque isso a gente não está muito interessado, a gente quer mesmo saber como é que a gente se cura dela, mas no final a gente vai vendo, como é que a gente se livra dela. Mas é importante porque, de repente, alguém está sentindo um desses sintomas e não tem noção o que é isso, e não despertou ainda, de repente está com muitos desses sintomas e não está se dando conta de que você está sendo tomado por uma depressão, e aí tem que se cuidar. Então, outro sintoma, diminuição da capacidade de concentração. Então, a pessoa fica com dificuldade de manter a concentração para aprender alguma coisa. E aí, para quem estuda, para os jovens, crianças que estudam, então o rendimento escolar baixa completamente, vai para zero, porque ele não tem essa capacidade de concentração. Então, é uma diminuição, ele diz. E a queixa, principalmente em pessoas mais adultas, é de perda de memória. Perda de memória. Aí eu olhando, eu digo, misericórdia, De vez em quando tem uma perda de memória grande. Mas isso também faz parte dos sintomas da depressão, a perda de memória. O rendimento no trabalho, nos estudos cai, e o paciente, a pessoa, produz menos criatividade. Praticamente fica uma pessoa inerte, parada. É horrível. Perda de apetite, também é outro sintoma da depressão, perda de apetite. A comida fica sem gosto, sem graça, até mesmo aqueles alimentos que você mais gosta, até aquelas comidas que você aprecia normalmente durante a sua vida. Na depressão, você não sente nenhum prazer na alimentação, você não sente nenhuma atração por comida nenhuma. É terrível. Até dor crônica, ele mostra que dor crônica também, o paciente deprimido, ele apresenta dores, e quando se investiga as doenças, alguma coisa que pode estar causando essa dor, nada é diagnosticado. Não tem nada que possa diagnosticar essas doenças orgânicas. Então, todos os exames dão negativos, e ele, contudo, sente essas dores crônicas. Interessante, Distúrbios do sono. Isso aqui é uma das coisas mais frequentes numa pessoa depressiva. Distúrbios do sono. E cerca de 90% dos pacientes deprimidos apresentam algum tipo de distúrbio do sono. É comum esses pacientes terem um despertar precoce, acordar antes da hora, acordar na madrugada, e passar a ser uma coisa constante. Todo dia você se acorda, você quer acordar de manhã e você acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Ou então tem um sono refratário. Dorme um pouquinho, se acorda, dorme um pouco, se acorda. Esse sono perturbado. A pessoa
não consegue relaxar, não consegue descansar. Uma das coisas mais importantes, né, irmãos, para a nossa saúde é um bom sono. Um sono reparador, é você dormir 8 horas, tranquilo. Isso é muito importante para o nosso organismo, para refazermos as forças. Né? Vivemos já um dia todo cansado, trabalhando, e aí à noite a gente não conseguir dormir é terrível. Então isso vai acontecendo. Geralmente pessoas começam assim, não sentem nada, mas com o passar do tempo, seu organismo vai ficando em déficit. Você vai sentir essa necessidade de dormir. Esse cansaço vai aumentar e vai explodir de alguma forma, né, no sistema nervoso. Isso é muito sério. Precisa-se dormir e descansar. Ansiedade. Todo depressivo, ele tem esse sintoma de ansiedade. Quase todos eles, né, sofrem desse sintoma, ansiedade. Não é ansiedade essa que a gente falou uns dias passados aqui, um estudo só sobre ansiedade. Geralmente, hoje em dia, quem não é ansioso? Todo mundo preocupado com amanhã e preocupado com as coisas que vai fazer e tal. Uma ansiedade, de certa forma, equilibrada. Mas quando se trata da depressão, essa ansiedade, ela é muito forte. Que as pessoas chegam a suar, a esfregar as mãos onde elas estão, a não ficar sossegada, quer andar de um lugar para o outro. Se está esperando uma coisa, um médico, um atendimento, ela não fica parada, ela anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Ela sua, ela esfrega as mãos, ela esfrega os pés, ela fica inquieta. Então é uma coisa que a gente vê que foge da normalidade. Então essa ansiedade, isso é próprio de uma pessoa depressiva também, e que tem um sintoma de depressão. Tem que procurar ajuda, né? A gente vê tanta gente assim, né? Pessoas que explodem com muita facilidade, né? Que também é a irritabilidade. Então essa pessoa, ela tem uma tendência muito grande de se irritar facilmente, com muita facilidade. Até numa pergunta que se faz, já responde com estupidez, né? Com ignorância. Então aquela pessoa é irritada, pais dentro de casa com filhos, mães com os filhos, esposo com esposa e vice-versa, principalmente no seio da família, isso se vê muito. Então uma pessoa que de repente, ela não é assim costumeiramente, de repente apresenta esse quadro, esse sintoma de irritabilidade, se irrita com muita facilidade com as pessoas de sua família, com pessoas que trabalham com você. Tem que se ter muita paciência. Então é por isso que é preciso a gente estudar, a gente ver esses sintomas, porque às vezes você está lidando com alguém dentro de sua casa, seu pai, os idosos, você vê que idoso, a depressão, ela não só pega o idoso, não só acomete pessoas de idade, mas muito mais frequentemente, pessoas de idade e mulheres. Mas, como eu falei, todos podem sofrer da depressão. Então, às vezes, os idosos, velhos em casa, geralmente a gente vê idoso com muita irritação, responde com muita grosseria e não tem paciência. Então, tem que se ter paciência com ele, porque eles podem estar sofrendo já, pelo menos, de um início de depressão. O idoso, já está na sua fase de aposentadoria e se olha e vê que está se tornando inútil, né? Está sendo descartado dentro da sua família, sendo colocado lá, ninguém precisa mais dele, ninguém solicita mais ele, ninguém o convida para as coisas. Então, é muito comum os idosos entrarem em depressão. E eles têm esse sintoma de irritabilidade. Aí tem indecisão ou insegurança. É um dos sintomas que mais angustia o paciente deprimido. Porque as decisões mais simples podem parecer difíceis.
dificultando o paciente a levantar-se da cama, escovar os dentes, fazer tarefas bem simples, para ele se torna uma pessoa, quando está realmente em depressão, se torna uma dificuldade muito grande. Eu conheci uma moça que teve uma depressão muito grande, passou uma fase difícil, uma fase longa de depressão, muito jovem, ela até recém-casada, e ela enfrentou uma depressão muito grande, e ela depois dizendo que atravessar uma rua, por exemplo, ela ia atravessar uma rua, ela passava horas para atravessar essa rua. Se alguém não chegasse, não pegasse na sua mão para atravessar a rua, ela não conseguia. Ela não conseguia atravessar a rua. Tomar banho, pegar o sabonete e passar no corpo, para ela era uma tarefa dificílima. Tinha que ser o seu marido para dar banho nela e passar sabonete no seu corpo, porque ela disse que só fazia olhar para o sabonete e não tinha coragem, não tinha força para fazer isso. Veja só, né? Pentear os cabelos, arrumar os cabelos. Então, tarefas assim se torna um tabu, um gigante até para eles. Pessoa que está em depressão. Quem nunca passou por depressão fica olhando assim e pensando, será que essas coisas são verdade mesmo? Mas é verdade. É terrível, viu? Já tive muitas experiências dentro da minha própria família, como eu falei, minha mãe, que passou 6 meses em depressão, nós tratamos dela, e eram esses sintomas aqui realmente, são verdadeiros. Então isso é importante. Medo e choro fácil. Então você ter facilidade de chorar, e chorar, às vezes, um dia inteiro, passar um dia todinho chorando, sem um motivo, sem uma causa justificável, né? Você olha assim, o que aconteceu? Nada. Você não perdeu nenhum ente querido, você não ficou desempregado, nada, mas você está chorando. Você amanhece o dia com aquela vontade de chorar e você começar a chorar e chorar. Outros não choram o dia inteiro, mas qualquer uma palavra de alguém, seja ela por mais, sabe, uma palavra, ela já está chorando, esse choro fácil. Outros sintomas também, ele diz, taquicardia. Tem também a pessoa que está em depressão, sudorese, pessoa que fica transpira muito, né? Com facilidade. Então, são sintomas. Diminuição do impulso sexual. Lógico, se a pessoa não tem vontade nem sequer de se alimentar, de tomar um banho, imagine. Essa perda da libido, isso é comum na pessoa depressiva. Hipocondria, ele diz que hipocondria, o que é isso? São os pacientes que se acham sempre doentes. Então, pessoas que têm mania de doença, né? Então, o depressivo também, tudo ele acha que já é uma doença. E eu estou sentindo isso, e isso eu vou morrer. E tudo ele quer tomar muitos remédios, ele quer ir para vários médicos de uma vez, ele quer fazer tudo quanto é dizendo. Pessoas hipocondríacas. A hipocondria também é um sintoma das pessoas que estão em depressão. Redução da capacidade de experimentar prazer anedônia, o que ele fala? Nada atrai o interesse da pessoa deprimida. Nada é capaz de trazer-lhe prazer, mesmo seu hobby predileto, ou atividades que antes lhe causavam satisfação. Então, a redução da capacidade de experimentar prazer, nada lhe atrai. Vamos para isso, vamos para aquilo outro, vamos para a praia, vamos passear. Ele não tem prazer mais em nada. Vamos assistir esse filme. Coisas que antes ele tinha muito prazer em fazer, perde esse prazer. Na depressão. Desesperança. Lógico, o paciente ele não tem uma perspectiva para o futuro. Isso é um fator de grande sofrimento. Isso é terrível, a pessoa olhar e não ver uma luz no fim do túnel. Não sentir
que as coisas vão melhorar. Você perder esse sentimento. Que nós, naturalmente, pessoa que não está em depressão, se entristece, passa por uma aflição grande agora, uma perda, mas você sabe, você lá dentro de você tem uma esperança que amanhã, semana que vem, as coisas vão melhorar, com certeza. Você tem essa segurança, essa certeza, não, tudo isso vai passar. Essas coisas, essa tristeza vai passar, esse momento difícil vai passar, eu vou conseguir superar, eu vou conseguir. Só em você dizer eu vou conseguir, isso é uma bênção. O depressivo não tem isso. A pessoa depressiva, ela perde esse pensamento, esse sentimento, né? Tem essa desesperança. E isso é muito perigoso, porque quando isso é muito acentuado, diz ele, pode levar uma pessoa ao suicídio. É quando a gente vê muitas pessoas que se suicidam, elas já vinham apresentando um quadro depressivo. Todos esses sintomas aí já estavam naquela pessoa. Dentro da família, você tem que ver, irmãos, que a depressão, ela não só quando ela é muito, vamos dizer, num grau muito acelerado, que deixa uma pessoa prostrada de cama mesmo. Mas se não for, se ela for leve, você trabalha, você faz tudo o que você faz normalmente, estuda, sabe? Vem para a igreja, faz as coisas, suas atividades, mas você está na depressão. E tem que tomar cuidado, tem que observar, a gente tem que observar pessoas que vivem com a gente. Pais, avós, filhos, irmãos. A gente precisa observar o comportamento dessas pessoas, porque de repente eles mudam, ficam calados. Geralmente a pessoa depressiva, ela não fica falando, ela evita conversar. Ela não quer se abrir com ninguém. Então ela não vai contar para ninguém. E fica sofrendo sozinha. Calado, sozinho, vai e volta, vai trabalhar, sai, vai e vem. Você pergunta, não, tudo bem, está tudo bem. Mas você percebe que aquele não é o normal daquela pessoa. Então tem que investigar, né? E por isso, muitos que de repente, quando vê, se suicidam. Porque perde a esperança total. Perde a esperança total. Tem ideias suicidas, né? E isso aí é muito sério. E a gente tem que ver, irmãos, que isso não só acontece com pessoas que não são evangélicas, não cristãos. Os cristãos, os crentes também são vulneráveis à depressão e até esses sintomas como ideias suicidas. Aí a gente conhece algumas pessoas que se suicidaram, eram evangélicas. Porque o nosso corpo, irmão, o nosso sistema nervoso, ele faz coisas que você pensa que é o diabo e não é. E não é. Uma pessoa com o sistema nervoso abalado pode fazer coisas terríveis. Aí esse médico aqui, ele disse que essas pessoas, elas precisam ser sempre vigiadas, elas não podem ficar sozinhas. Você sentiu que uma pessoa está com algum desses sintomas, está com uma palavra muito negativa, né? Solta de vez em quando alguma coisa muito negativa, nas suas palavras, nas suas atitudes, então essa pessoa não pode ficar sozinha. Ela tem que ter sempre alguém do seu lado. Tem que ter acompanhamento, tem que ter ajuda, né? Porque pode chegar esse sintoma a esse extremo de cometer um suicídio. E cristãos também fazem isso também. Embora isso é um assunto que talvez seja até um tabu para nós os cristãos, que a gente não aceita de forma alguma, né? Mas isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. E ele diz que atendeu muitos cristãos, esse médico. Muitos crentes, inclusive pastores, com depressão. Tem muito, irmãos. Olha, sobrecarga de atividades. Isso pode levar você a um estresse. E esse estresse pode levar você a uma depressão. Então, conheci muitos pastores muito requisitados,
muito ocupados, muito atarefados, muito envolvidos na obra, que tiveram depressão. Depressão tremenda, fortíssima. Então a gente tem que ter cuidado. Nós somos, irmãos, como uma máquina. A gente precisa dormir. A gente precisa comer. A gente precisa de lazer. Não é? A gente precisa dessas coisas. A gente precisa de manutenção. A gente precisa de afeto. Precisa de momentos de alegria. A gente precisa de palavras agradáveis. Você vê, o ser humano, eu acho que nós somos muito mais frágeis do que qualquer objeto. Qualquer objeto. Eu fico às vezes pensando, digo, meu Deus, como nós somos fracos. Como nós somos frágeis, né? Nós somos mais frágeis do que um troço desse, do que uma cadeira dessa. Né? Eu estava olhando, ontem no apartamento, e aí eu estava com o controle do portão na mão e fui falar assim com Juliana lá do segundo andar. Falei assim, e o controle caiu da minha mão. Eu digo, pronto, espatifou o controle, espatifou todinho lá embaixo. Puf. Aí a gente juntou todinho as pecinhas, botou e ele começou a funcionar normal. Eu digo, se tivesse sido eu estava morta. Eu digo, a gente é frágil. Inclusive, morreu um rapaz lá próximo da gente, essa semana, nos bancários, que caiu do segundo andar, numa construção, e morreu na hora. Eu digo, a gente é frágil. Você derruba um troço do segundo andar, do terceiro andar, ele cai embaixo, ainda pode ser utilizado, né? Agora vai a gente. Então a gente é mais frágil do que a gente pensa. Aí essa história da gente achar que porque a gente é crente, a gente virou super-homem, foi? A gente virou super-homem porque a gente é crente? Não, irmão, não existe isso não. Então essa história, não porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, então... Que não existe isso. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem um espírito forte. Mas o seu organismo, o seu corpo, o seu sistema nervoso, as suas células, todo o seu organismo continua igual. E tem que se ter cuidado, seus sentimentos, suas emoções, não é? A gente precisa. Olha, se você ficar sem dormir, você vai entrar, seu sistema nervoso vai entrar num colapso. Você vai pirar. Você tem que dormir. Tem que descansar. Obrigatoriamente você tem que descansar. E quando você não estiver dormindo, tem que procurar um médico. Né? Para poder resolver essas questões. A Bíblia diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, se a palavra do Senhor diz, foi Jesus quem disse que os doentes precisam de médico, foi Jesus quem disse. Então, ele sabe que os médicos não é um bruxo, não é um mágico, não, é uma pessoa iluminada por Deus. Toda descoberta da medicina é a revelação de Deus. Eu tenho a medicina como uma revelação de Deus, um ministério de Deus. Imagina esses cientistas que ficam descobrindo essas vacinas, para a gente se ver livre de tantas mazelas e moléstias do mundo inteiro. Quando descobrem uma vacina, que bênção! Isso é uma revelação de Deus para a nossa salvação, para a gente se sentir melhor. Amém, irmãos? Não é verdade? Imagina, na época de minha mãe era jovem, o que morria de gente com tuberculose. Morreram muitos, milhares, só brasileiros, com a tuberculose. Só na família da minha mãe morreu a mãe dela e 2 irmãs com tuberculose. Hoje, dificilmente a gente vê alguém morrendo com tuberculose, porque a gente tem tratamento, né? Tem vacinas, tem a medicação. Então, graças a Deus pela medicina. Amém, irmãos? Então, a gente precisa cuidar. Agora, a gente tem que saber que Deus é maior. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. E a nossa confiança tem que estar nele. Amém, queridos? Há casos em que você não precisa ir para um médico e Deus pode curar? Pode. Ele faz como Ele quer, o que Ele quer.
Ele pode nos curar sem que a gente tome nenhuma medicação. Pode acontecer? Pode. Né? Quem está duvidando aqui do poder de Deus? Ninguém. Deus pode. Mas você dizer, não, eu não vou para o médico porque Jesus vai me curar, isso é ignorância. Isso é ignorância. Não é assim. Deus não só cura, vamos dizer assim, automaticamente. Ele pode lhe curar através de uma medicação, ele pode lhe curar através de uma cirurgia, ele pode lhe curar através de uma consulta no médico, ele pode lhe curar através de um tratamento. E vem a cura de Deus. Amém, queridos? O cristão, quando vai para o médico, tem que orar, dizer, Senhor, usa esse médico, me abençoe, vá na frente, tu és o meu médico. Ilumina a mente dele para que ele possa descobrir qual é o meu problema. Senhor, vai tomar a medicação. Deus, abençoe essa medicação para que ela realmente me faça efeito, me faça bem. A nossa confiança é no Senhor. Amém, queridos? Então, o que eu estou falando, a gente tem que se cuidar. Tem gente que aí trabalha de sol a sol, não tem tempo para nada, não come bem, come fora de hora. Nós somos muito assim, né? E não comemos na hora, e não comemos o que realmente precisamos comer, comemos besteira, comemos porcarias. Nos entupimos de gordura e de coisas que vai nos fazer mal. E aí depois a gente está com os problemas e não sabe, e vai pedir ao Senhor para curar. Mas a gente tem que ter sabedoria. Eu acho que uma das coisas muito importantes para a gente evitar depressão, estresse, é a gente cuidar da nossa saúde. É a gente se cuidar da saúde emocional, da saúde espiritual, que a gente já cuida, além da palavra de Deus, vindo para a igreja, fazendo a obra do Senhor, orando. Isso é cuidar da vida espiritual. Cuidar das emoções também. Não procurar ficar se irritando, não procurar ficar se irando à toa, sem perdoar as pessoas, sem pedir perdão, fazendo intriga, fazendo contenda, se perturbando, pensando em problemas, pensando só nas coisas do passado. Olha aí, são coisas que a gente tem que tomar atitudes para a gente se livrar dessas coisas. Quem cuida das suas emoções faz isso. Não fica remoendo o dia todo um problema. Uma das causas que falamos a semana passada, que leva as pessoas à depressão, uma das causas mais frequentes, são os problemas da vida. São as coisas que nos aconteceram, por exemplo, no passado, e que a gente não consegue se libertar delas. Sentimento de culpa por alguma coisa de errado que a gente fez, paciência. A gente tem que se perdoar. Às vezes a gente quer que Deus nos perdoe e nem a gente mesmo perdoa a gente. A gente tem que se perdoar. Eu fico olhando o apóstolo Paulo, foi um homem que disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele esquecia. Se Paulo não esquecesse do seu passado, ele entrava numa depressão, só em pensar nas maldades que ele fez com os cristãos. Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos. Estevão foi morto, um grande homem da igreja cristã. Foi morto com consentimento do apóstolo Paulo, que não era Paulo, era Saulo de Tarso. Ele foi aquele que ordenou, que apedrejasse Estevão. Imagine se ele fosse uma pessoa que ficasse, mas eu sou muito ruim, eu fiz uma coisa dessa, eu não me perdoo, e ficasse remoendo o que ele fez de mal no passado. A gente tem que esquecer o passado. Receber o perdão do Senhor, se arrepender, receber o perdão do Senhor e marchar para frente. As coisas que nos fizeram mal no passado, gente que cometeu injustiça contra nós, quando você era criança, foi maltratado pelos pais, foi rejeitado pela mãe, rejeitado pelo pai, foi desprezado, foi abusado sexualmente. Tantas questões dessa natureza que acontecem com pessoas e elas, quando estão na idade adulta, lá na frente, começam a descavar esses defuntos, começam a abrir esses túmulos e eles começam a fluir a sua mente, a povoar a sua mente de pensamentos
negativos, fica aquela pessoa pessimista. Eu sou uma pessoa sem sorte na vida, eu sou um desgraçado e ninguém gosta de mim, eu já nasci assim, minha mãe não gostava de mim, já me rejeitou, fizeram isso comigo, não foi reparado, a justiça não fez justiça sobre a minha vida, e aí fica com aquilo, cai numa depressão que não tem quem vai lhe tirar mais, você acaba morrendo. Tem que esquecer, cuidar da sua vida emocional. Ficar perto das pessoas que você gosta. Sempre estar perto de quem gosta. Isso eu acho muito importante. Né? Procurar fazer o que você gosta. Procurar se deleitar em coisas que você tem prazer e gostar. Né? Seja até um trabalho manual, alguma coisa, que é uma terapia. Isso é bom, faça. Faça se você gosta, né? E procure se sentir bem emocionalmente. Eu acho que isso é uma dica maravilhosa para a gente se livrar de depressões. Amém, irmãos? Saber dividir o seu tempo de trabalho. Eu falei para os irmãos que eu tive um início de depressão. Eu não tive aquela depressão de ficar prostrada, mas eu tive sintomas, muitos sintomas. E como eu já vinha estudando sobre... já lia alguma coisa sobre depressão, percebi e fui para um neurologista. Procurei um neurologista. Sozinha. E lá contei, eu contei meus sintomas, ele disse, me conte como é a sua vida. Eu comecei a contar suas atividades. E eu estava muito atarefada naqueles dias. Estava fazendo uma segunda faculdade, estava no meio dessa segunda faculdade, estava ensinando numa escola, estava dirigindo igreja, estava cuidando de filho pequeno. Era muita coisa. Ele disse, então você vai escolher uma coisa que você mais gosta e você vai deixar as outras. Porque você não é de ferro. Você está pensando que você é de ferro? Você não aguenta. Ser humano nenhum aguenta sobrecarga. E eu larguei a faculdade, larguei a escola, fiquei com a igreja, fiquei com minha família, com minhas filhas, senão eu não ia suportar. Então a gente tem que abrir mão. Então depois você se vê aí cansado. Quando você é jovem, muito jovem, você tem força, tem vigor, tem gás para você dar. Mas isso não vai continuar a vida toda assim. Daqui a um pouco aquele gás vai baixando, vai diminuindo. E aí é quando vai apresentando os problemas. Então tem que se cuidar, né? Porque qualquer uma pessoa pode entrar em depressão, pode ter ideias suicidas e pode morrer de depressão. Tem que pensar, cuidar de pessoas que você tem ao seu redor, cuidar de você, ver logo você e perceber também crianças, perceber os velhos, os idosos da família, perceber, né, pessoas da família. Eu tenho muito medo. Semana passada, uns dias atrás, eu falei sobre minha mãe, né? Que um dia eu levei ela em casa e ela calada a vida toda. E eu disse, o que a senhora tem, minha mãe? Nada, minha filha. E eu deixei ela em casa e vim embora, mas eu fiquei preocupadíssima. Eu digo, meu Deus do céu, minha mãe não é assim. E eu liguei para ela e ela disse, minha filha, como é que eu não vou estar triste no final da vida, sozinha, entrar numa casa sozinha, os filhos todos foram embora. E eu digo, meu Jesus amado. Eu fiquei apavorada. Eu disse, minha mãe pode entrar numa depressão nessa idade, se ela entrar, vai ser difícil. Corri lá, peguei ela, disse, a senhora vai comigo para uma pessoa, vai, arruma as coisas e tal, e levei para andar e tal, e ela se distraiu um pouquinho, e eu disse, meu Deus, nunca mais vou deixar de estar ligando, distante, ligando todo dia para minha mãe, procurando saber, porque a gente tem que procurar saber, senão a gente vai ver nossos entes queridos morrendo. Isso é um mal que está acometendo, tem sido conhecido como o mal do século. O câncer da alma, assim como o câncer está para o corpo, a depressão está para a alma. É como se fosse o câncer da alma. E está acometendo milhares. A Organização Mundial de Saúde, eu vi uma estatística que eles levantaram lá, uma pesquisa, para 126 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo de depressão. Então é muito sério. Ninguém é tão forte que não possa
passar por isso. Então, algumas coisas eu já estou dizendo a você, como é que você se livra, né? Se envolver com as coisas de Deus. Eu nunca vi uma terapia tão eficiente quanto o trabalho de Deus. Um trabalho na igreja. Amém, irmãos? Eu estou para ver terapia mais eficiente, que dê um resultado mais positivo do que você se envolver com as coisas de Deus. Aqui, várias pessoas se livraram de depressão assim, se envolvendo com o trabalho, vindo para a igreja, participando das reuniões com as irmãs, indo visitar, evangelizar, fazer peças, sabe, se sentir útil. A depressão vai embora, que você não sabe nem a hora, você nem percebe a hora que ela foi embora. Você trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus. Amém, amados? Quem está se sentindo assim, quanto mais parado, pior. Você vai se sentindo inútil. E às vezes não é só um trabalho secular que lhe dá prazer, que lhe dá seu salário, que vai tirar você da depressão. Mas, sobretudo, uma obra como a obra de Deus. Você vai se sentir, sua alma, seu espírito, vai se sentir usado, importante para Deus. Vai se sentir fortalecido, alegrado. Porque quando a gente faz as coisas para Deus, irmãos, sabe, é incrível. Vem um gozo nasce no nosso coração. Não precisa ninguém elogiar, ninguém agradecer, ninguém dizer parabéns. É de Deus isso. Quando você faz a obra de Deus, você se sente recompensado imediatamente e espiritualmente. Você se sente forte, alegrado. Por isso que é importante fazer alguma coisa na casa de Deus. Ainda que você diga, pastor, eu quero limpar isso aqui, eu quero fazer qualquer coisa aqui na casa do Senhor. Isso, Deus, é coisa de Deus. Ele dará a nós imediatamente uma recompensa espiritual que a gente se sente, sabe, feliz, alegre, realizado, satisfeito. Isso ajuda qualquer um a sair da depressão. É maravilhoso se envolver com as coisas de Deus. Eu acho que o crente que tem uma igreja, você é firme numa igreja, eu valorizo muito a igreja, irmãos. Eu valorizo muito, muito, muito a igreja. Eu acho que a igreja, ela é mais do que um hospital, mais do que uma clínica, sabe, de terapia, mais do que qualquer coisa. É a casa do Senhor, a igreja. Um crente que é membro de uma igreja, que é assim, inserido no seio dessa igreja, não uma pessoa que vem esporadicamente, mas alguém que participa, ela tem tudo para ser uma pessoa feliz e realizada. Você tem uma família. Eu vejo irmãs aqui que às vezes adoecem. As irmãs vão tudo lá e cuida e limpa a casa e faz tudo. As irmãs chegam e ficam assim. Eu vi irmã das dores dizendo para mim, irmã, olha, eu não sei o que seria de mim se tivesse acontecido, que ela teve aquele AVC, né? Ela disse, eu não sei o que seria de mim se isso tivesse me acontecido antes de eu me converter. De ter uma igreja, eu não sei, eu tinha morrido, porque eu não tinha ninguém por mim. Hoje eu tenho minha igreja, é todo instante uma irmã aqui dentro de minha casa, é todo instante, a irmã vem e limpa a minha casa, e me dá uma palavra, e me alegra. Eu sinto que eu tenho mãe, tenho irmãs, tenho pai, tenho todo mundo, é o povo me visitando. Isso é uma bênção, amém, irmãos? Por isso que crente tem que ter sua igreja, crente tem que ter, ser envolvido nas atividades dentro da sua igreja, fazer boas amizades. A gente precisa. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família. Diga aí para o seu irmão, você é meu irmão, meu irmão. Por isso que a gente chama de irmão. Somos irmãos. Somos uma família. Amém, queridos? Eu oro, eu como pastora, sou como uma líder, uma mãe de vocês, como um pastor é um pai. Não tenho tempo, lógico, de estar na sua casa, de visitar todos, mas você me procura, me conta um problema, eu não esqueço. Eu oro, fico a semana inteira orando, falando com Deus, apresentando você. Senhor, abençoa aquele rapazinho, às vezes é um adolescente. Às vezes é uma adolescente que me procura.
pastora, eu estou enfrentando tanto problema na minha casa, meu pai bebe, minha mãe assim, não sei o quê, e conta aquela história, eu olho para o bichinho e digo, meu Deus, esse menino sozinho, bichinho, Jesus é teu filho. Eu digo, mas meu filho, mas você é servo do Senhor, você tem Jesus está olhando o seu sofrimento, e eu vou orar por você, ali dou um abraço, oro por ele no momento, e fica a semana, Jesus abençoa ele, abençoa. Depois eu vejo, tão feliz, tão satisfeito. Isso é a igreja é importante, amém, amados? A igreja tem esse valor, para a gente se preocupar uns com os outros. O apóstolo Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. A gente leva as cargas uns dos outros. Ajudar os irmãos, ainda que não seja financeiramente, mas ajudar nos seus problemas, nas suas dificuldades. A gente ajuda orando, dando força, né? Até mesmo material, a gente podendo ajudar, a gente ajuda, suprindo as necessidades básicas. A igreja, quem participa de uma igreja, um crente que tem uma igreja, é um privilégio muito grande. Tem tudo para ele nunca entrar em depressão, ou se por acaso entrar, ele se livrar logo, porque tem muita ajuda. Inclusive, esse médico aqui, ele diz que tem formas, ele fala aqui que tem várias, ele apresenta aqui 3 métodos de tratamento para depressão. A psicoterapia, que ele disse nos casos de depressão leve, pode não haver necessidade de tomar remédio, e nesse caso a psicoterapia pode ser um tratamento de bom resultado, que é aquela técnica que se ouve o paciente, analisa, explica os sintomas, fica conversando, né? Até ele extrair dali a angústia, a ansiedade daquela pessoa. Então, uma terapia. Que a gente aqui, ele diz assim, o crente, aí ele diz que ele é evangélico, ele diz, o crente tem o pastor. Um pastor na igreja, irmãos, é incrível. Todo pastor é psicólogo, sabia disso? Todo pastor recebe a unção da psicologia, do psicólogo. Quem crê nisso? Tem, pode ter certeza. Mesmo sem a gente fazer a psicologia, né? A parte da medicina, a psicologia, mas a gente recebe a graça de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, a sabedoria para conversar com uma pessoa, extrair dela, sabe, a causa daquele sofrimento dela, dar a verdadeira direção para a vida dela, a gente recebe. Quando você vem me procurar para conversar, você diz, eu quero conversar com a senhora, eu quero contar um problema, eu já fico orando. Senhor, você está falando e eu estou orando. Senhor, me dá a revelação certa, a palavra certa, para eu dar a tua filha, para eu dar o teu filho. Me diga, Senhor, o que falar. Me diga o que dizer a ele. Me dê agora uma estratégia, me dê uma técnica. Eu fico orando. Você está falando, eu estou orando em espírito. Às vezes você está falando, eu não sei nem o que dizer, mas quando você acaba de falar, Deus, lhe dá uma palavra. Deus usa. Quem crê nisso, irmão? Todo pastor sério, que encare a obra de Deus com seriedade, que seja uma pessoa piedosa, sabe? E que tem feito a obra de Deus com responsabilidade, Deus dá a sabedoria. E ele fala aqui, nesses casos, o aconselhamento pastoral é uma arma poderosa na luta contra a depressão. E é verdade. Né? Então, a gente tem mensagens, tem palavras de Deus. A Bíblia está cheia de conselhos. Cheias de conselhos. Aí ele fala um desses casos, né? Depois ele diz outro tratamento, que é a farmacoterapia. Farmacoterapia, que é o tratamento por medicamentos. Então, que também, os casos graves, com risco de suicídio, então o paciente pode ser internado. E nessas circunstâncias, ele diz, existem medicamentos que podem ser administrados por via endovenosa com bons resultados.
Mas esse tratamento também deve ser acompanhado de psicoterapia e aconselhamento pastoral. Então é importante. Eu já lidei com muitas pessoas, algumas delas que eu tive até que internar, orientar a internação. E que com a graça de Deus, com oração, com a palavra de Deus, a pessoa saiu desse quadro depressivo. Deus curou. Então, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem muitos exemplos. Para a gente ver que a gente não é, né, nenhum super-homem. Super crente, não existe isso. Não existe isso. A gente vê na Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, muitos servos de Deus que tiveram, a Bíblia não traz esse nome, depressão. Mas o quadro em que se encontrava aquele personagem bíblico, aquela pessoa, os sintomas que ele apresentou, a gente sabe que era uma depressão, como por exemplo, esses salmos. Davi teve muitos momentos de depressão na sua vida. Jó, no Velho Testamento, Jó, ele, por ter enfrentado o que enfrentou, que não foi brincadeira, perder seus 10 filhos, que depressão vem também em virtude de perdas de emprego, perdas de entes queridos, né? Perda da situação financeira. E Jó enfrentou tudo de uma vez. Enfermidades, ele teve depressão a ponto de amaldiçoar até o dia em que ele nasceu. Você vê, Jó, abra aí no livro de Jó, só para a gente conferir aqui. Jó, no capítulo 3, antes de Salmo, o livro de Jó. No capítulo 3, e Jó era um homem altamente santificado, né, irmãos? Que falta de sabedoria, inclusive o médico, nesse estudo, ele até toca nesse assunto. Ele diz que, infelizmente, muitos líderes evangélicos desinformados que atribuem aflições de suas ovelhas a pecados em sua vida. E isso piora ainda mais o problema. Muitos líderes evangélicos de muitas denominações acham que depressão é consequência de pecado, é porque a pessoa está em pecado. Ou então está endemoniada. Isso é desinformação. O pecado pode ser uma causa da depressão? Pode também. A gente tem que saber que pecado pode ser causa da depressão, mas nem sempre. Uma pessoa que comete um pecado, por exemplo, um homem que tem sua família equilibrada, é um crente na igreja, comete adultério. E depois o escândalo vem, às vezes pode até perder o seu casamento, estragar o seu casamento. Uma pessoa dessa pode entrar em depressão por causa do pecado. O pecado pode levar uma pessoa à depressão. Mas não significa dizer que todas as pessoas que estão em depressão é porque estão em pecado. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, quando você vê que por causa daquele pecado que você cometeu, aquilo está lhe culpando, sentimento de culpa, o inimigo se aproveita, a gente sabe que o diabo se aproveita da oportunidade para lhe acusar, aí você sabe qual é o caminho, se arrepender, confessar, pedir perdão. Esse é o caminho da gente se ver livre, receber de Deus o perdão. O caminho é esse. Mas nem sempre. Né? Então a gente vê aqui o caso de Jó. Jó era um homem santo. Santo não foi ninguém quem disse, foi Deus que disse a ele. Foi Deus que disse que ele era um homem quase que perfeito. Na terra, não era perfeito, mas Deus disse que era um homem íntegro, um homem fiel, um homem justo, piedoso, um homem abençoado. Mas ele teve depressão, ao ponto, olha, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No capítulo 3 de Jó, ele diz o verso 3, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. E aí vai por diante, verso 7, seja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo, a noite em que ele tinha nascido. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam as estrelas. Verso 11,
Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Foi o que ele disse, o verso 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Olha aqui o quadro depressivo. Amargurados de ânimo. Ele dizendo, que esperam a morte e elas não vêm. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros escondidos. Por que, versículo 23? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Mas, enfim, lá no capítulo 19, vai para o 19 de Jó. Ele, embora sofrendo muito, mas ele sabe que tem uma saída, e essa saída é o Senhor. Isso é uma lição para a nossa vida, né? Ele, como servo de Deus, embora sofrendo lutas, tristezas, angústias na sua alma, mas ele cria num Deus vivo, num Deus poderoso. O verso 8 diz, o meu caminho ele fechou, no capítulo 19, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despejou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Ele aqui fazendo suas lamúrias, sofrendo a sua dor, depressão, pelo que ele enfrentou, perdeu tudo, um homem rico, perdeu tudo de uma hora para outra, perdeu seus 10 filhos, foi acometido de uma enfermidade terrível, ficou no poço, no caos, não era para menos. Mas o versículo lindo que ele diz é esse aqui, ó, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó, apesar de ter enfrentado uma depressão grande, mas ele não perdeu a sua fé. Não perca a sua fé. Amém, irmãos? Diga aí para o seu irmão, não perca a sua fé. Não pode perder a sua fé. Tem que crer que Deus pode todas as coisas. Eu me lembro que quando eu estava sentindo uns sintomas tremendos de depressão, me acordava na madrugada, parecia um terror, um pavor. Sabe o pavor noturno do Salmo 91? Parece que ele veio para a minha vida, aquele terror, aquele pavor noturno, e eu me acordava suando, apavorado, com taquicardia, aquela coisa terrível, né? Mas eu clamava ao Senhor, levantava da minha cama, saía do meu quarto, levantava a minha mão, dizia, Senhor, Tu és poderoso, eu creio na Tua palavra, Tu vais me libertar. Clamava ao Senhor, abria a Bíblia, ia ler a palavra do Senhor, e foi assim que eu fui liberta. Tem que clamar a Deus, amém, amados? Tem que acreditar que o Senhor é vivo. Irmãos, olha, a fé, ele inclusive até aqui fala, ele diz, embora a gente saiba que a gente precisa fazer tratamento, mas a fé, e para os que creem na palavra de Deus, isso faz toda a diferença. Os que creem você crê na palavra de Deus? A fé faz toda a diferença. Ele disse que tem aqui um outro doutor, John White, psiquiatra, livre docente da Universidade de Manitoba, membro de uma equipe pastoral de aconselhamento, esse médico também. Ele diz, por mais significativas que sejam as causas físicas de nossas depressões, a compreensão das Escrituras e a esperança no Deus das Escrituras são da máxima importância. Você crer na palavra de Deus, confiar nesse Deus, saber, ter esperança nesse Deus da Bíblia Sagrada, isso faz toda a diferença. E isso tem uma importância tremenda para a sua cura. Amém, irmãos? Já foi mais do que comprovado cientificamente. Hoje a ciência admite o poder da fé na recuperação de pacientes. Hoje é a ciência mundial
que já reconhece, isso já saiu em revistas como a Veja, outras revistas, que os cientistas reconhecem que pacientes que têm fé em Deus, que creem em Deus, eles têm uma probabilidade de cura muito maior do que aqueles que não têm fé em nada, aqueles que não estão acreditando e que não creem em Deus. Então, os que creem em Deus, os que confiam em Deus, a ciência, ela tem que admitir, já está admitindo o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia, você sabia, irmão, você sabia que a palavra, quando eu digo a Bíblia, eu não gosto de dizer a Bíblia, porque a Bíblia o povo acha que é o livro. Botou o livro, a palavra pronunciada de Deus, essa palavra aqui, o Espírito dela, ela tem vida, ela é viva. Sabe que a palavra é viva? Quem sabia que a palavra é viva? Ela não é uma palavra morta, feito a palavra de qualquer um outro autor de livro secular, que falou, está falado, daqui a pouco nem ele mesmo lembra do que falou. Não é? Um autor qualquer, ele escreve uma história que depois ele nem mesmo sabe. E depois aquilo que ele falou fica ultrapassado, que ele tem que estar se modernizando, reciclando, buscando conhecimentos para poder estar fazendo outro livro. É uma palavra morta, mas a palavra de Deus é uma palavra viva. Ela é um remédio. A palavra de Deus é remédio. Se você não sabia, fique sabendo. Ela faz um efeito de remédio para dormir, para acalmar os nervos. A palavra de Deus é a psicoterapia mais eficiente que existe. É a Bíblia Sagrada. Quem não crê, lamentavelmente. Mas eu creio. Você crê? Eu tenho experimentado o poder da palavra de Deus. Como a palavra de Deus, irmão. Leia a Bíblia Sagrada. Como Deus, não há ninguém. Alguém pode já ter ido, eu já fui para os médicos, eu já fiz todo o tratamento, já tomei muito antidepressivo, e eu já vivo muitos anos tomando. Pronto, então, ó aqui, a palavra de Deus, ela cura. Cura. A palavra de Deus cura. Jesus ainda cura, irmãos. Diga para o seu irmão aí, Jesus está curando ainda, irmão. Tem gente que acha que ele curou, mas ele cura. Ele cura. E para ele curar, ele quer que você creia. Lembra daquele pai, daquele menino epilético que chegou para Jesus? E Jesus disse, e ele, Jesus, se tu podes, cura meu filho, se tu podes. Jesus disse, se eu posso? Tu crês? Tu crês que eu posso? Só quero saber se você crê. Você crê? Então, creio, Senhor. E ele gritou, creio, Senhor. O Senhor disse, então. E o Senhor expulsou aquele demônio do filho dele e o filho foi curado. Jairo foi atrás de Jesus para Jesus curar a sua filha. Chegaram para dizer a Jairo, Jairo, não precisa, não adianta mais não tu incomodar o mestre, tua filha morreu. Acabou. Morreu, acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Mas Jesus estava ali atendendo aquela mulher do fluxo de sangue, uma multidão. E Jesus ouviu o recado que trouxeram da casa de Jairo para Jairo. Jesus olhou para Jairo e disse, crê somente. Crê somente. E Jairo creu, ficou ali e Jesus ressuscitou a sua filha. Esse Jesus, ele é o nosso Jesus. Ele está aqui, amém, irmãos? Jesus nos livra das nossas mazelas, das nossas depressões, das nossas angústias, das nossas tristezas, os problemas de saúde da nossa vida. Jesus nos livra, nos dá saúde. Ele nos... Irmãos, olha, se não fosse Jesus, eu já tinha morrido há muito tempo. E você também, eu tenho certeza. Porque, irmãos, quando a gente vai para o médico... Mas, irmãos, se não fosse o Senhor, que a gente diz, Senhor, socorre, me tem misericórdia de mim. Aí você chega no médico, no hospital, como ainda há pouco eu cheguei de tarde, de meio-dia. Você tem plano de saúde, mas você ainda tem que esperar. Aguarde, vamos fazer a ficha. Você morre lá, se não for Jesus para te cuidar. Vamos fazer a ficha, aí pega o nome, aí você fica numa fila, aí fica olhando para um painel
eletrônico que vai daqui a pouco chamar sua senha, para poder você fazer a ficha. Até aí, meu filho, você já morreu. Se não for Jesus. Agora, vai confiar só no médico, vai confiar só no plano de saúde. Confio em Jesus. Eu confio em Jesus. Amém, querido? Então eu clamo logo, o Senhor tenha misericórdia de mim, me socorra. Senhor, estende a tua mão sobre mim, Senhor. Seja comigo, tu és meu médico. E ali o Senhor alivia. E aí quando o médico chega, você já está mais ou menos, aí vai só passar a medicação, já está bem. Agora quem não tem Jesus, morre. Morre, esperando só o socorro do médico. Tem que crer em Jesus. Amém, queridos? Então, irmãos, tem fé em Jesus? Olhe para o seu irmão e diga, crê? Tu crê que Jesus pode curar? Crê? Crê que Jesus pode? Deixa eu orar aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu vou continuar, isso é uns assuntos, tem muita coisa ainda que eu vou falar aqui. Ainda vou continuar, mas eu vou orar porque eu quero até terminar um pouco mais cedo. Que eu não estou, assim, muito... Eu nem comi hoje, para você saber. Nem comi, amanheci o dia até agora, não comi nada. Então a gente fica meio fraquinho, né? E eu estou falando aqui de saúde e sem comer não dá, né? Aí estou sentindo assim, as pernas meio bambas, né? Nem nada por causa da barriga. Eu digo, não dá para eu falar muito hoje não. Mas irmão, deixa eu orar. Eu gostaria de ficar orando nessas quartas-feiras. Se tem algum irmão aqui, não perder a oportunidade que eu ore por você. De que você tem algum sintoma de depressão, de que você está sentindo algumas coisas dessas aí. Seja humilde. Eu sei que às vezes a pessoa fica meio encabulada. Não tem de que se envergonhar. Crente tem depressão. E não tem por que ficar com vergonha disso. É buscar ajuda. É pedir oração mesmo. É pedir ajuda. É conversar. É buscar aconselhamento. Sabe? É buscar os meios de receber ajuda. E não ficar calado e furnado de jeito nenhum. Mas se você conhece alguém, se você tem alguém na sua família também, quer orar por essa pessoa, e você aqui está recebendo as informações, né, para você ajudar essa pessoa. Se você conhece alguém, ou se você tem algum problema de sintoma de depressão, venha para aqui, eu quero orar por vocês. Se tem alguém, saia do seu lugar, venha, em nome de Jesus. Se não, não tem problema. Eu espero que não tenha ninguém, mas se tiver, vamos orar. Eu não só quero só falar, dizer os sintomas, que a gente já sabe, a gente tem que ajudar. Vamos orar. Tem mais alguém? Você tem alguém de sua casa, irmão? Que tem alguém assim de sua casa? Venha para cá. Conhece alguém, um vizinho, às vezes a gente até conhece um colega de trabalho. E diz, aquele colega está com depressão. E ele nem sabe. Por quê? Porque ele chora, porque ela chora, porque ela fica o tempo todo só contando problema. Aquela pessoa que trabalha com você e que fica só o tempo todo. Ei, porque eu sou assim, porque lá em casa, e porque não sei o que. Você já não aguenta mais de tanto que aquela pessoa está falando. Só essa pessoa pode entrar numa depressão, pode já estar enfrentando um quadro desse. Vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Deus pode nos libertar. Deus pode nos curar. Eu creio, irmãos, eu creio demais no poder da palavra de Deus. Bem. Vamos orar. Eu creio muito no poder da palavra de Deus. Eu creio muito.